Olá pessoal, boa noite. Eu vou começar essa sessão. Eu vou fazer uma introdução para vocês sobre o trade e como traçar suporte e resistência. Vocês conseguem ouvir minha voz bem? Por favor, me digam. Sim, sua voz está boa. Ok, vamos lá. Conectem com headphones, ok? E mutem seus microfones. Eu vou começar. Ok, eu vou dar uma introdução sobre candlestick antes de começar a aula. Então, cada candle em cada minuto você pode ver 4 preços. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse minuto. Nesse minuto de 9h34 até 9h35, aqui, esse é o preço de abertura. É o preço de abertura desse minuto. O candle, o preço abriu ali. Esse é o preço máximo que ele atingiu. É o preço mínimo que ele atingiu. E aqui é o preço onde ele fechou. Então, preço de abertura, preço de fechamento, preço mais baixo e o preço mais alto. Ok? Em cada minuto, cada candle, seja um candle fraco ou forte, você pode encontrar 4 preços: abertura, fechamento, máxima e mínima. Esses 4 preços são muito importantes quando a gente está fazendo o trade. Esses 4 preços são muito importantes para prever os próximos candles. Nesse minuto, 9h35, nós estamos vendo o preço de abertura lá. O preço mais alto está aqui, o preço mais baixo está aqui e aqui está o fechamento. Se você combinar esses 4 preços, esse é o preço de abertura, esse é o preço do fechamento. Então são os pontos de abertura e fechamento, essas duas linhas representam a abertura e o fechamento do preço. O preço começou nesse level e caiu, foi caindo, ele subiu até ali. Se você desenhar essa linha aqui, ele vai ficar um pavio ali, que é o preço mais alto que ele atingiu, e aqui é o preço mais baixo. Então o candle ele vai aparecer como isso, como um candle de baixa, com uma pequena rejeição em cima e uma forte rejeição embaixo. Ok, eu vou te mostrar esse candle aqui como uma vela. Aqui eu posso ver esse candle. O candle tem esses 4 preços que eu falei: abertura, fechamento, máxima e mínima. Há uma rejeição em cima
e uma rejeição embaixo. Então o pavio é uma rejeição. A rejeição de cima é chamada de rejeição dos vendedores e a de baixo, rejeição dos compradores. E o candle vermelho e o candle verde é o de no candle verde, o pavio de baixo é a rejeição dos compradores e de cima dos vendedores. Ok? O candle verde fala que o mercado está indo para cima e o vermelho que o mercado está indo para baixo. Se o mercado está caindo, nós podemos ver o candle de baixo, vermelho. E o candle verde é chamado de candle de alta, que é o candle dos compradores. E o vermelho é dos vendedores. Quando os vendedores entram, a gente vê um candle de baixo, e quando os compradores entram, a gente vê um candle de alta. Se o preço vai para cima, nós podemos ver candles verdes, e quando o preço está caindo, a gente vê candles vermelhos. E acima a gente vê a rejeição dos vendedores e o pavio de baixo é a rejeição dos compradores. Cada candle nós podemos encontrar 4 preços. Nesse candle, o preço mais alto. Aqui a gente vê que ó, nesse caso, quando o mercado abriu, os vendedores jogaram o preço lá para baixo, então não tem entrada de compradores, porque não tem pavio. Ele está falando que aqui não tem pavio, então o mercado abriu e já desceu, não teve uma entrada de compradores, certo? Foi uma entrada direta, mas a gente vê um pavio embaixo, porque nós estamos vendo uma rejeição dos compradores nesse level. Eu vou mostrar mais alguns exemplos. Aqui eu vou mostrar para você a formação do candle. Esse é um candle de baixa. Se esse candle é um candle de 30 segundos, e esse candle verde é um candle de alta de 30 segundos, se a gente combinar esses dois candles, um candle de 1 minuto, a gente vai ter um candle dessa forma, com um pavio de baixo, embaixo, que é uma rejeição dos compradores. O preço começou lá de cima, bateu lá embaixo, mas quando ele bateu lá embaixo, os compradores entraram e deixaram o preço lá em cima no fechamento. Esse é o preço mais baixo, esse é o preço mais alto e é o preço de fechamento. Então, os vendedores entraram nesse ponto e desceram até lá embaixo. E quando bateu ali embaixo, os compradores entraram e atingiram até o ponto lá em cima. Então, os compradores estão aqui. Nós estamos vendo entrada de vendedoras nesse level. Então, os vendedores estão aqui. E os compradores estão aqui embaixo. E os vendedores entrando ali de cima. E o candle fechou acima da área dos vendedores. Então, ele está próximo à entrada dos vendedores. Então, há uma chance dos vendedores entraram depois desse candle, porque a gente vê que o fechamento dele está próximo da área dos vendedores.
Então há uma chance disso aí do próximo candle ser um candle de baixa, porque porque o candle, o fechamento está longe da área dos compradores lá embaixo. Então se esses candles, os dois candles de 30 segundos, dá esse candle de 1 minuto. Se esses candles são candles de 1 minuto, o de 2 minutos vai ser dessa forma. Ok? Então em cada candlestick nós podemos encontrar 4 preços. Eu vou mostrar aqui. Aqui, esse é o preço de abertura, preço de fechamento, preço mais baixo e o preço mais alto. Nesse candle verde, esse é o preço de abertura, esse é o preço de fechamento, preço mais alto e o preço mais baixo. Então, nesse candle aqui a abertura está embaixo e no vermelho a abertura está em cima. Então, nós estamos vendo entrada de compradores a partir desse level aqui. E aqui também tem compradores. Os compradores entraram e foram até lá em cima, até aquele level, que está bem longe dos compradores aqui embaixo. Eu vou desenhar de forma mais clara. Nesse candle. Nesse candle, nós estamos vendo a entrada dos vendedores nesse ponto e eles desceram até ali embaixo. Eles atingiram aquele level ali embaixo e aí os compradores entraram, levaram o preço lá para cima. Novamente, os vendedores entraram e trouxeram o preço até esse ponto. Então, os vendedores estão aqui. Se o mercado chegar nesse ponto novamente, os vendedores devem entrar. E se chegar lá embaixo, os compradores entram. E se chegar lá em cima novamente, os vendedores devem entrar. Então agora a gente sabe onde estão os vendedores e os compradores em cada candle. Então no ponto de abertura a gente vê compradores, na mínima a gente vê compradores entrando e lá na máxima, lá em cima, a gente vê vendedores entrando. E aqui a gente vê todos os pontos que tem vendedores e compradores. Só que a gente não sabe quem vai ganhar, quem vai vencer o próximo candle. Não sabemos exatamente onde é o próximo ponto de vendedores e compradores, só olhando só por esse candle. Então, vendedores estão lá embaixo aqui e em cima, compradores aqui e o candle fechou perto da área dos vendedores, porque teve uma rejeição ali dos vendedores e eles entraram aqui nesse ponto aqui embaixo. Não tem compradores aqui em cima, então os vendedores devem empurrar o preço para baixo. Mas se houver algum price action, algum level na parte da esquerda aqui no passado, se não tiver, 90% das vezes os vendedores vão entrar. Se não tiver nenhuma resistência. Se não tiver nenhuma resistência, os compradores vão entrar. Se não tiver nenhum suporte, os vendedores vão entrar. Então aqui ele está começando a explicar sobre suporte e resistência. Se não há nenhuma resistência, o candle ele vai subir. Se não tiver suporte, ele tende a descer. Em qualquer candle, a gente precisa avaliar os pavis, porque mostra os pontos de entrada de vendedores e compradores. Lá em cima, rejeição dos vendedores, aqui embaixo, rejeição dos compradores.
Aqui vemos vendedores ali, desceram o preço e os compradores entraram. O ponto de fechamento ali em cima está perto dos vendedores aqui embaixo. E está longe da área de vendedores lá em cima. Então, se essa é uma resistência, a gente pode ir com os vendedores. Se não tem resistência na esquerda, a gente vai com os compradores. Porque os vendedores estão lá em cima e o ponto de fechamento está aqui, está longe da resistência lá em cima. Então, os compradores devem seguir. Então, a gente precisa observar os pontos de fechamento e a abertura dos candles. Temos que avaliar o preço mais baixo, o preço mais alto, para saber o próximo candle. Eu vou explicar agora sobre suporte e resistência. Eu acho que você já conhece esses pontos, mas eu vou explicar, porque algumas pessoas não sabem sobre isso. Então, é por isso que eu vou explicar. Aqui eu vou mostrar como traçar uma linha de suporte e resistência. Aqui, aqui é um nível de suporte. Essa é uma resistência, um nível de resistência. Um suporte, uma linha de resistência não é nada mais do que uma área de venda. Não é nada mais do que uma área onde estão os vendedores. Então, quando o mercado atingir esse valor, os vendedores vão entrar quando atingir esse ponto. E aqui nós estamos vendo um level de suporte. Nas zonas de suporte, os compradores vão entrar. Quando o mercado atingir essa zona, os compradores devem entrar. Então, o de cima é a resistência e o de baixo é o suporte. Suporte, então, é a área dos compradores e resistência é a área dos vendedores. Às vezes os vendedores vão entrar na linha de resistência, às vezes um pouco acima, por isso que a gente tem que observar o mercado. Às vezes os compradores vão entrar ali no suporte, às vezes eles vão entrar um pouco mais baixo. Então a gente precisa observar os candles, a formação dos candles antes de entrar no trade. A gente vai ver a movimentação para decidir se a gente vai com vendedores ou compradores. Ó, a gente está vendo que os vendedores entraram num ponto, agora eles estão entrando em outro ponto. E agora eles estão entrando num ponto ainda mais alto. Então ele está acima do ponto de resistência. Às vezes eles vão entrar abaixo, às vezes eles vão entrar acima. Nós temos que observar o momento do mercado para ir com compradores ou vendedores. Ok? Se você ver algum candle de alta a partir do suporte, e se você ver a entrada de algum vendedor, essa é uma resistência. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Os vendedores entraram a partir daquele level lá em cima e os compradores entraram a partir desse level. Então há vendedores lá em cima, porque é uma resistência. Se o mercado chegar novamente nesse nível, há uma chance de reverter. E aqui é uma área dos compradores, é um suporte. Se o mercado voltar para essa área, há uma chance de reversão. Então isso é um suporte e resistência. E aqui também, eu vou mostrar para vocês claramente. Essa é o nível de resistência e esse é o nível de suporte. Mas de novo o mercado pegou um suporte aqui dessa zona aqui, ó, porque os vendedores entraram a partir desse ponto. Nós estamos vendo uma resistência nesse ponto. Novamente reverteu da mesma zona ali. Nós estamos vendo outra resistência aqui. Agora eles entraram desse level e agora os vendedores, ó, eles pegaram um suporte da mesma resistência e agora os vendedores entraram a partir desse level de resistência. Novamente
Ele reverteu e rompeu o último suporte que a gente tinha. Agora os compradores estão entrando a partir desse level. Então, dessa maneira, os vendedores e compradores estão sempre mudando seus pontos de entrada, de acordo com a movimentação do mercado, de acordo com a tendência. Se o mercado está numa tendência de alta, o mercado vai entrar seus pontos acima do último ponto. Se o mercado está numa tendência de baixa, eles vão sempre mudar os pontos de entrada para baixo. Aqui ele mudou a entrada, ó. Eles estavam ali mais alto e agora os compradores entraram num ponto mais baixo. Então, numa tendência de alta e baixa, eles estão sempre mudando os pontos de entrada. Vendedores e compradores não é importante para mim. Você vai comprar a moeda aqui embaixo e vai vender ela lá em cima. Você tem que saber onde estão posicionados compradores e vendedores. Você tem que pensar como compradores e vendedores quando você está fazendo um trade. Você tem que pensar como vendedor ou como comprador. Eu já vou te dizer, isso aqui é uma entrada de é uma área de compradores, porque os compradores entraram a partir lá do suporte. De novo eles entraram a partir desse suporte e novamente a gente vê a entrada de vendedores desse level aí. Novamente eles mudaram o ponto de entrada, os compradores, eles estão entrando no ponto mais alto. E novamente os vendedores mudaram seu ponto de entrada. Então eles estão mudando seus pontos. Eles mudam sempre seus pontos de entrada de acordo com, sempre diferentes do último nível de entrada. Esse é um suporte, a gente vê a entrada de comprador. Essa é uma resistência, a gente vê a entrada de vendedor. Isso também é um suporte e resistência, mas a gente não pode confiar em todas, porque às vezes o mercado não respeita. Às vezes sim, às vezes não. A gente tem que procurar zonas fortes. Aqui nós estamos vendo entrada de compradores e entrada de vendedores nesse level. Aqui a gente vê que os compradores entraram e foram até aquele ponto. Mas nessa área aqui não teve entrada de vendedores. Aqui a gente vê vendedores, mas não vê compradores. Isso significa que o mercado não está respeitando essa marcação, essa zona. Nós estamos vendo que o mercado respeitou esse level nesse ponto, mas no passado ele não respeitou, e nem no futuro, só naquele ponto mesmo. Às vezes respeita, às vezes não. Então aqui a gente vê uma entrada de vendedores e a gente vê um level ali. Aqui também a gente vê o mercado respeitando, novamente respeitou. Aqui não respeitou. Às vezes respeita, às vezes não. A gente precisa checar cada level do mercado para ver o que ele está respeitando. Se o mercado respeitou o mercado na maioria das vezes, a gente chama isso de uma área forte. Agora eu vou mostrar como traçar áreas fortes no mercado. Suporte e resistência forte. Para desenhar uma suporte e resistência forte, primeiro você precisa ir no passado e perto do preço. Você tem que ir no passado perto de onde o preço está. Perto dessa barra de preço, você tem que ver lá no passado para ver as zonas fortes de suporte e resistência. Se você quer fazer um trade nesse ponto, você tem que ir no passado. Você tem que identificar áreas fortes. Isso no passado, né? Nós estamos vendo o preço aqui. Aqui também. Então o preço está aqui. Ó. A gente está vendo algumas zonas que foram respeitadas. Aqui eu não tem nada aqui. Ok, então aqui a gente está vendo o preço aqui.
Então, eu vou começar aqui, tá? Eu vou traçar uma linha aqui. Ok. A gente tem que desenhar as zonas perto do preço. Então, como que eu desenho uma linha de suporte e resistência? Aqui eu estou vendo que teve uma entrada de forte de venda de vendedores. E aqui eu vou colocar onde os compradores entraram. E outro ponto de reversão ali em cima, que respeitou também. Apenas alguns, tá? Não todos. Então, eu estou marcando aqui alguns pontos onde houve reversão. Esse é um level bem pequeno, né? Não é tão forte. Aqui eu estou vendo esse outro, marquei, fiz esse outro level. E eu estou desenhando algumas linhas de suporte e resistência aqui, onde houve reversão, perto do preço. Veja que o preço já está acima da minha marcação ali. Que eu vou desenhar de novo, porque o preço já subiu. Estou desenhando de novo. Então esse aqui é um ponto de entrada de vendedores. Aqui, os compradores entraram a partir desse level. De novo, entrada de vendedores a partir desse level. Novamente aqui. Então, compradores e vendedores entraram nesse level aí. De novo aqui um suporte. Novamente tem um level aqui. Desse level até esse level, eu desenhei essas linhas. São todas linhas de suporte e resistência. Mas nem todas são fortes. A gente tem que verificar quais são fortes agora. Agora a gente vai checar todos, né? A gente vai andar no gráfico aqui e ver quais foram respeitadas pelo preço e quais não foram. Vamos ver o que respeitou a maioria das vezes, para ver as strong SNRs, que são as zonas fortes. Aqui estamos vendo um ponto de reversão no mercado. Novamente estamos vendo uma reversão, mas nós estamos vendo um outro ponto de reversão aqui, ó. Então essa área toda aí, essas duas linhas são uma zona de reversão. E aqui também, tá vendo uma reversão ali. Teve um breakout, mas revertiu. Reversão, reversão. Depois teve o breakout. De novo o mercado reverteu. O mercado reverteu. Teve um breakout, reverteu. Reverteu. Aqui também estamos vendo reversão. Ponto de reversão aqui. Nós podemos ver que esses levels, essas duas linhas, aqui estamos vendo mais algumas reversões, alguns pontos que não respeitou. Reversão, breakout, reversão. Ok, então esse level está funcionando, essas duas linhas em cima que a gente traçou. Estamos vendo vários pontos de respeito e reversão. Vários pontos durante a história do gráfico. Então esse mercado quase toda vez ele respeitou. Quase todas as vezes houve reversão a partir daquele ponto. E agora de novo. Então esse level é muito forte. Porque ele está funcionando como ponto de reversão toda vez. A maioria das vezes ele está funcionando. Quase que 80% das vezes esse level está funcionando como um ponto de reversão. Então a gente pode confiar nesse level. A gente pode confiar agora, porque ele está funcionando como ponto de reversão. Eu vou apagar algumas linhas aqui e desenhar outra. Ó, tem um level aqui, aqui também, pontos de reversão. Pontos de reversão, 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 alguns pontos de reversão, não respeitou ali, reversão, então esse level também tá respeitando, mas não todas as vezes. Às vezes sim,
e às vezes não. Então esse level também está, ele está funcionando mais menos que o outro, né? Não é tão confiável quanto o primeiro. Às vezes respeita, às vezes não respeita. Aqui respeitou, mas não todas as vezes como o outro. Então não é tão confiável. Então vou te mostrar agora esse level aqui, essa marcação. Vamos ver. Ok. Estamos vendo alguns pontos de reversão. Não reverteu, reverteu, reverteu. Reverteu, reverteu, aqui também. Então a gente sabe que esse level está funcionando. É um level forte. Então eu vou remover essa linha do meio aqui que não era tão forte. Vou manter de cima e de baixo. Então, porque são os que estão funcionando melhor. Funcionou aqui. Está funcionando quando não é tão forte quanto lá de cima, mas ela está funcionando também, essa zona. Então também é um level, mas não tão forte. Lá de cima a gente vê muitas reversões. O mercado sempre reverteu desse level, mesmo com pequenos breakout. Funcionou tanto como suporte como resistência. A maioria das vezes o mercado reverteu. Reverteu do mesmo level. Aqui também. Então a maioria das vezes reverteu. O mercado está respeitando esse level. Então vou só descer um pouco aqui para ajustar. Então esse level está funcionando. A maioria das vezes respeitou. Então a gente pode confiar. Então se o mercado vira essa zona novamente, há chances de reverter, porque é um suporte, uma resistência muito forte, porque o mercado está respeitando esse level aqui de cima. A maioria das vezes está respeitando. A maioria das vezes o mercado reverteu nesse level. Mesmo depois de breakout, a gente vê algumas reversões. Então é uma zona muito forte. Então a gente sabe que é uma zona muito forte. Se o mercado chegar lá novamente, ele vai reverter. Há mais chance de reverter, na verdade. Então você pode fazer trades em zonas fortes, com confiança, porque você sabe que o mercado tá respeitando esses níveis fortes, né? Quase toda vez o mercado reverteu na mesma marcação. Então a gente pode confiar nessa marcação, porque é um ponto de reversão perfeito. Aqui a gente vê alguns breakouts. Aqui mais reversão, reversão. Aqui também reversão. A maioria das vezes o mercado reverteu do mesmo ponto. Então confiaremos nesse level, porque há muito respeito por essa área. Se respeitou no passado, deve respeitar no futuro.
Então é dessa forma que a gente identifica áreas fortes de suporte e resistência. Você pode confiar nessas marcações. Você pode fazer trades nessas áreas com confiança porque são áreas de reversão. Novamente eu vou traçar aqui, eu vou te mostrar como traçar zonas fortes de suporte e resistência em outra moeda. Sempre vá no passado, perto do valor do preço, para verificar. Você pode ir um dia, algumas horas. Quanto mais você for, mais certeza você vai ter. Ó, agora aqui eu já consigo identificar os pontos fortes, as zonas fortes próximas ao preço. Então eu vou desenhar aqui uma linha. Aqui, essa área é um ponto de reversão. Eu estou desenhando apenas pontos de fechamento, tá? Para depois verificar. Os pavis estão dentro dessas zonas, então estou pegando só os fechamentos. Marquei alguns pontos onde o preço fechou e reverteu para verificar se eles são fortes ou fracos. Então eu desenhei essas linhas, vamos checar agora. Resistência, suporte, resistência, resistência, resistência e também um suporte. Então, nesses níveis, nós precisamos checar todas essas linhas, quais estão funcionando como zonas fortes. Então, nesse level, estamos dando uma reversão aqui, depois de um breakout, outra reversão, de novo uma reversão. Esses dois níveis, outra reversão aqui, reversão, outros pontos de reversão aqui. Outra reversão a partir desse level, ali também. Então vou ajustar um pouco aqui, só um pouco, vou ajustar um pouco. Eu retorno já, só um minuto. Ok. Esse level está funcionando, mas não é muito forte. Ok, eu vou checar esses levels aqui no passado. Nós estamos vendo reversão, reversão. Outro ponto de reversão. Aqui também estamos vendo ponto de reversão. Reversão, reversão. Reversão, reversão. Então esse level aqui ele tá respeitando, mas não é tão forte, né? A gente vê que às vezes não respeita. Aqui a gente vê outro level. O mercado está respeitando a maioria das vezes esse level aí, ó. Trabalhando só nos pontos de abertura e fechamento. Aliás, só de fechamento. Então, essa zona aí é uma zona forte. Então vamos dar uma checada atrás aqui, no passado, reverteu ali. Se o mercado reverteu a maioria das vezes. Então a gente pode confiar nessa zona aí como uma zona forte, porque tem vários pontos de reversão nessa zona. Então se não há breakout, que era de breakout, o mercado está revertendo. Olha aqui as reversões aqui. Nesse level a gente pode ver reversão nessa área.
breakout, mas reverteu. Aqui também. Aqui reversão. Depois do breakout. A gente está vendo alguns fake breakouts nesse level, no falso rompimento. Então o mercado está respeitando essa zona também. Então a gente pode confiar nessas duas zonas. Eu vou ajustar um pouquinho aqui, só um pequeno ajuste. Aqui. Esse foi um breakout fake, né? Um falso rompimento. Esse é um ponto de reversão, porque a gente vê força vendedora depois do breakout. Depois do breakout a gente vê também uma reversão. E esse level também. Então o mercado está respeitando esse level. Rejeição, rejeição e reversão. Às vezes são movimentos falsos porque a zona é muito forte. Então nesse mercado estamos vendo duas zonas muito fortes aí próximas ao preço. Então eu vou usar essas duas zonas. Eu vou usar só de cima lá, que é a mais forte, que é a zona que mais teve reversão, porque ela é a mais forte. Só vou ajustar um pouco nos pontos de fechamento. Então é um level muito forte. O mercado está respeitando esse level, mesmo depois de breakout. Breakout reverteu, breakout reverteu. Reverteu no mesmo level. Breakout reverteu. Teve uma rejeição do mesmo level. Então o mercado está respeitando isso aí a maioria das vezes. Quase toda vez há um respeito do mercado por essa área. O mercado sempre está revertendo. Então a gente pode confiar nessa área. E eu vou explicar amanhã como fazer trades nessas áreas, em áreas fortes. Mas hoje a aula é como desenhar como traçar identificar e traçar as zonas fortes. Então se você quer encontrar zonas fortes, vá no passado, perto do preço. Sempre vá no passado. Sempre observe o passado e veja onde o preço respeitou. Temos sempre que verificar o respeito do mercado e pontos de reversão no passado próximo ao preço. Sempre próximo ao preço. E a gente pode começar a traçar as linhas aí onde ocorreram reversão. Então ali reverteu. Cheque sempre o que está funcionando mais com mais força, né? Marca os pontos para fazer a verificação. Então essa é a maneira com que eu uso para verificar zonas fortes. Então eu fiz algumas linhas aqui e vou verificar se elas são confiáveis ou não. Reversão ali, reversão novamente, reverteu. Aqui houve um respeito aqui. Também reverteu. Aqui também reverteu. Aqui teve um breakout. Depois reverteu. Fake breakout, reverteu. Ponto de reversão. Ponto de reversão. Então a gente sabe que o mercado está respeitando esse level. É uma zona forte. O mercado está respeitando essa zona. Então a gente pode confiar nesse level, ok? Porque na maioria das vezes, quase todas as vezes, o mercado reverteu do mesmo nível. Mesmo com candles de breakout, o mercado reverteu. Reverteu do mesmo level. Porque o mercado está respeitando esse level. Então você pode confiar nesse level. Porque na maioria das vezes reverteu ou rejeitou. A gente vê muita rejeição na mesma área. Então você pode confiar nesse level. Só vou ajustar um pouco.
fazendo alguns ajustes aqui nos pontos de fechamento. Vou checar esse level aqui, ver se ele está confiável. É um ponto de reversão, então ok, está tudo certo. Ponto de reversão, então o mercado reverte desse ponto, dessa zona, a maioria das vezes. Você pode confiar nessa área. Aqui também reverteu, rejeição da mesma área, reversão, reversão e rejeição. Então, na maioria das vezes o mercado reverteu ou rejeitou na mesma área. Então podemos confiar. De novo, se o mercado vier nessa área, ele vai rejeitar. Há uma chance, né, de reversão. Então você pode fazer seu trade nesses levels com confiança. Então eu vou explicar amanhã como fazer os trades, as entradas nas zonas fortes. Hoje a aula é só para desenhar, aprender a identificar e desenhar. Se você quer desenhar zonas fortes, vá no passado e cheque qual level está funcionando, qual não está. Se você vê que a área está funcionando como uma zona forte, você marca ela e você vai poder operar depois. Aqui vamos desenhar mais uma vez. Vamos desenhar umas áreas fortes aqui, umas marcações fortes aqui. Escolha um level, há um level perto do preço. Aqui pode desenhar uma Fibonacci. Para desenhar uma Fibonacci sempre escolha os pontos mais baixos e mais altos, do passado para o futuro. Isso é uma tendência de alta, né? De baixo para cima. Se quer uma tendência de baixa, eu vou procurar aqui uma tendência de baixa. Aqui uma tendência de baixa. Escolha o ponto mais alto do mais baixo. Sempre do passado para o futuro. E numa tendência de alta você inverte. De baixo para cima. Você pode fazer a Fibo para te auxiliar. Para encontrar zonas fortes. Ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Aqui temos aqui as numerações das Fibonacci. Temos que ver quais estão respeitando mais. Temos seis levels. Nem todos funcionam. Nem todos são fortes. O mercado só vai respeitar alguns. Precisamos identificar os pontos fortes dessas linhas. Quais linhas o mercado respeita. Eu vou te ensinar agora como encontrar. Então eu vou fazer uma linha aqui. Uma linha aqui, que é um ponto de reversão no mercado. Então eu vou colocar aqui uma outra linha aqui nos pontos de reversão. Na maioria das vezes o mercado reverteu desses pontos, né, dessas zonas. Então essas duas linhas são as mais fortes. Então a gente checa os levels um pouquinho próximos aí também dessas marcações. Né? Então a gente vai checar agora. Okay. Então vamos ver se esses levels aí estão funcionando. Nós estamos vendo pontos de reversão, pontos de rejeição. Reversão. Aqui a gente está vendo uma reversão. Então a gente tem que checar essas linhas no passado, no histórico. Aqui eu estou vendo algumas reversões, outras não. Aqui não, o preço não está nas marcações. Aqui. Nós estamos vendo reversão aqui. Reversão aqui. Falso rompimento no mesmo level. Ponto de reversão do mesmo level. Aqui. Reversão.
rompimento falso. Então o mercado está respeitando essas zonas. Ok, nós estamos vendo outras reversões aqui, reversão aqui, falso rompimento, aqui, reversão aqui, aqui também. Então o mercado está sim respeitando essas zonas que a gente marcou. Na maioria das vezes o mercado respeitou. Ok? Então o mercado está respeitando essas marcações. Quase que todas as vezes o mercado reverteu da mesma zona, do mesmo level. Então você pode confiar nessas duas linhas, nessas duas marcações, pois são pontos fortes de reversão. Então você pode confiar nessas duas linhas, porque o mercado reverteu desses levels na maioria das vezes. Então são zonas fortes, strong SNRs. Okay. Se o mercado chegar novamente nessas zonas, você pode fazer o seu trade, a sua entrada. Então no futuro, se o preço chegar aí, você pode ter confiança que o mercado vai respeitar. Se respeitou no passado, respeita no futuro. Se no passado respeitou, reverteu, no futuro também vai respeitar. Então a gente usa Fibonacci para dar um auxílio, mas você pode fazer manual também. Sempre próximo ao preço, as marcações sempre próximas ao preço. Dessa forma você pode identificar os pontos fortes aí para fazer os seus trades. Pratique na conta demo. Isso, na real, só depois que você já tiver bastante confiança e conseguir identificar as zonas fortes. Sempre vá no passado e verifique as zonas. Aqui você pode ver que o mercado respeitou, reverteu. Então o mercado vai reverter. Aqui também o mercado reverteu do mesmo level. Então o mercado vai respeitar o level. Se o mercado respeitou a maior parte das vezes é uma área forte. Então você pode confiar nessa zona. O mercado vai reverter quando chegar nesse ponto de novo. Então é isso que a gente tinha por hoje. Amanhã a gente vai gastar um tempo para fazer os trades nas áreas fortes. Ok? Vocês têm alguma pergunta sobre esses pontos? Eu gostaria de ouvir seus pensamentos. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu não escutei o que você falou. Ele está perguntando se o pessoal tem dúvida. O pessoal falou que tá claro. Então, primeiro teste isso na conta demo, identifique as zonas fortes e faça. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode me entrar em contato e eu vou esclarecer, tá? Então se ninguém quer perguntar mais nada, a aula está finalizada. Sim? Faça a sua pergunta. Ah, está tudo entendido, ok, tudo entendido. Sem dúvidas até o momento. Ok. Nas próximas sessões eu vou explicar sobre rompimentos falsos. Nas próximas sessões a gente conversa sobre rompimentos falsos. Se não há nenhuma pergunta, eu vou fechar essa sessão, ok? Yes, I will provide the recorded sessions at the end of this training session. Okay.